Observatório Cultural está de volta falando sobre o Jaguaribe Carne. E nesse terceiro bloco a gente conversa com Totonho e Jonatas Falcão, o seu Pereira. Como foi que vocês encontraram o Jaguaribe Carne ou o Jaguaribe Carne os encontraram? Como é que foi esse encontro, essa chegada? Eu fui morar em Jaguaribe, dei uma topada no Jaguaribe Carne, na verdade. Né? Atropelei geral. Eu conheci primeiro o Pedro, porque tinha uma biblioteca muito boa na casa dele. E certa vez eu chamei ele para dar uma palestra lá no meu colégio, lá no colégio ABC. E eu já com medo, porque o Pádua Belmonte fez um monte de susto. O cabo vai lá e vai esculhambar. Dito e feito. Levei 15 dias de suspensão por conta dessa visitinha de Pedro lá. E a partir daí, ele teve que pagar o pato. Vai ter que me aturar, vai ter que me engolir. E fui lá e comecei a ler textos. E o Jaguaribe Carne tem essa importância para mim. Né? O camarada que me colocou no eixo da leitura. Né? Tudo que a gente fala de contracultura e tudo mais, era preciso experimentar mais na prática. E eu fiquei mais encantado com a mobilidade e com a mobilização. Na verdade, eu vim trabalhar muito tempo depois com jovens e população de rua. E que se eu fosse fazer um trabalho hoje com a população de rua, seria o que o Jaguaribe Carne fazia 30 anos atrás, que era de mobilização comunitária. Né? O Jaguaribe Carne ensinou pra gente que é preciso tirar as pessoas de dentro de casa e fazer com que elas se mexessem tintas, sujassem paredes e tudo mais. Depois de muito tempo, eu fui estudar um pouco de latim e encontrei uma palavra que me assustou, chamava conspiração. E o significado da palavra conspiração significa respirar junto. Né? Só aí eu entendi o que era conspiração mineira. Como é que os camaradas estavam respirando junto, uma ideia e tudo mais. Era isso que o Jaguaribe Carne se propunha naquele momento e se arrasta até hoje com prenúncios de que mexeu com muita gente, mexeu com aquele bairro, mexeu com essa cidade e mexeu com o meu próprio conceito de arte, cultura e desenvolvimento. Jonatas, como é que foi a tua aproximação com o Music Club, com o Jaguaribe? Então, cara, o Music Club eu costumo dizer que eu sou o caçula do Music Club, porque acho que eu participei das últimas reuniões, as 4 últimas reuniões lá no Cilau Ribeiro, ali no prédio do Cilau Ribeiro. E o primeiro contato com o Pedro foi mais pela parte do design, né? Da arte gráfica. Que ele era diretor de arte de uma agência de publicidade aqui. Eu fui estagiar aos 17 anos. Já era compositor desde os 15. E eu vi naquela figura lá de bermuda com uns discos embaixo do braço. Acho que tinha uma coletânea lá que tinha Cassiano, de Campina. Ele já, assim, muito mais... já tinha tocado com o Zé Ramalho, tudo isso me encantou, né? Também o Hermeto Pascoal debaixo do braço e tal. E eu achando aquela figura, aí fui me mostrar como compositor, né? Para ele ali. A minha visão em relação à música mudou a partir do momento que eu tive esse contato com o Pedro, né? Porque aí ele me apresentou a música da Paraíba, me apresentou Totonho antes de Totonho aparecer na mídia, me apresentou Chico César antes de Chico César aparecer na mídia, Paulo Ró, Milton Dornelas, Adeildo de Vieira. Isso, de certa forma, mudou a minha direção musical naquele momento ali. Aquele menino de 17 anos, de 17 para 18 anos e tal. E tanto que eu ia botar uma música no festival Canta ao Nordeste e cheguei, gravei uma fitinha, mostrei para ele. E ele... Rapaz, muito ruim isso aí. Vote não, que é ruim. Mas o que te chama mesmo a atenção era o conceito de arte, o conceito musical, sabe? Ou a questão da estética, de fato? De certa forma, aquela história, eu já tinha uma... Sou canceriano, como Pedro Osmar, eu já tinha essa tendência aí mais contemplativa, mais observadora e tal. E a gente, como eu falei, a gente trabalha... O passo inicial foi o design. Até hoje, a minha relação com o Jaguaribe Carne é sempre a parte do design. É mais a parte do design, a parte da arte gráfica do que a parte musical, né? E a partir desse convívio, dessa convivência, foi que eu fui moldando, de certa forma, tem canções minhas, e aí entra a questão social, entra essa questão da poesia realmente
sem ser aquela poesia, você começa a deixar de lado um pouco o lirismo, saca? Você começa a pegar a poesia mais pesada, mais dura e tal. Então tudo isso foi influência para mim ali, nessa minha juventude aí, nesse final de adolescência, né? Para até hoje o que eu venho, e Pedro eu considero o meu guru. E fugindo um pouco assim da influência diretamente no som de vocês, na arte de vocês, mas pensando vocês também como observadores da cultura e agentes culturais também, como é que vocês percebem a reverberação daquele momento ali da criação e da efervescência do Jaguaribe Carne presente na cultura paraibana hoje? Olha, eu tenho a impressão de que há um patrimônio imaterial construído pelo Jaguaribe Carne e que a cidade, por mais que os seus meios mais intelectualizados tentem negar ou não considerar, um bairro inteiro, sabe, se beneficiou. Um bairro inteiro, uma cidade inteira de compositores inquietos foram atrás. Então, os garranchos do Jaguaribe Carne têm o mesmo significado de garrincha, né, dos dribles que dava na institucionalidade, dos dribles que dava no convencional, né, ao mesmo tempo ensinando que arte é para educar, e uma coisa que eu não esqueço nunca mais é que a arte não espera por ninguém. O momento da arte é aqui e agora, com o que você tiver na mão. Pode ser computador, pode ser pedra, sabe? Pode ser moca de pau, pode ser casca de banana para botar para os outros caírem. A arte não espera por ninguém. Então, isso é definitivo na minha vida. O que tiver que fazer com arte, faça agora. Não faça projetos de arte, sabe? Não pense futuro para a arte, porque no futuro a arte já será outra. E vocês acham que esse momento cultural que a gente vive de acesso à informação, de mídia, de velocidade de informação, aquele nível de experimentalismo, de conceitos como anti-música, anti-arte, cabe hoje ou está presente hoje ainda, né, nessa sociedade tão midiática? Um exemplo é isso, como eu falei, tipo, muita coisa estava adormecida. Entendeu? Tem um cara que tinha sumido do mapa de Melo, que é de Pernambuco, que agora voltou com... Então tem muita coisa adormecida. Entendeu? Então isso que eu acho, esse momento é muito importante e muita coisa vai acontecer ainda, sabe? Com esse reencontro essa questão do Jaguaribe Carne, que estava muito pra gente, que faz parte, né? Estava muito pra gente. Agora não. Agora está começando a... Eu acho que o Jaguaribe tem um pouco essa inquietação, não é? Assim, tipo, não tem o conceito da anti-arte. Eu acho que é de antes-arte. É arte antes de qualquer coisa, antes de tudo, sabe? Porque a arte ensina a convivência. A poética, ela determina... A gente hoje é dono de... As pessoas que passaram por essa convivência é dono de uma singularidade porque aprendeu a ser singular, porque aprendeu a não copiar, né? Imagina se a gente vivesse movimentos, como alguns movimentos culturais do Brasil inteiro, que foram movimentos de cópia, de xerox, do que Pedro chamava de pastiche, né? De cópia mal feita de alguma coisa. Então, é preciso acreditar na sua sem-vergonhice, na sua feiura, no seu destrambelhamento, né? Aposte até no que você não é, sabe? Que isso vai dar certo. Porque a arte também tem uma parte substancial de blefe. Quem não blefa, quem não sabe blefar, não vai saber ser artista. Porque ser artista já tem a ver com o mercado, sabe? E ninguém se relaciona com o mercado sem blefar. E pensando nessas reverberações do Jaguaribe Carne e nessa sua ideia de que a arte a gente não deve pensar no amanhã, mas sim no agora, o que é que hoje inquieta essas pessoas que fazem e fizeram parte do Jaguaribe Carne? O que é que vocês conspiram hoje? Para onde a arte de vocês respira? Eu não imaginava que a minha arte fosse tão universal, né? E a gente fica tentando contextualizar, fazer um formato que crítico de arte da Casa de Noca consiga considerar. Não tem nada disso, não, sabe? Qualquer pessoa que fizer arte em qualquer canto do mundo, ela é contextualizada mundialmente. Ela já está no parâmetro mundial, porque ela precisa primeiro considerar o mundo que você vive, considerar o que é que você entende de mundo, como é que você considera as relações estabelecidas nesse mundo. Tem muito mundo aprontado por crítico de arte, por megas indústrias de comunicação de massa, e a gente quer fazer arte. A gente não quer brincar de comunicação, não, porque essa coisa da comunicação é muito importante para megas cadeias que querem atingir turbilhões. A gente quer ser famoso, a gente quer viver bem, e comer pamonha num dia, queijo de coalho no outro e comer os dois no dia seguinte.
sabe? Mas a gente não quer dar o nosso tudo pela pamonha e pelo queijo. Eu quero guardar um pouco o bote do inesperado, daquilo que as pessoas não acham que a gente é capaz de fazer. E tudo que existe na nossa singularidade é uma coisa medonha, sabe? Que às vezes amedronta pessoas. Eu tenho medo até das vezes da arte que eu faço. Eu tenho medo. Eu tenho medo de mostrar muitas coisas. Mas esse medo é parte substancial da manifestação artística que existe em mim. E isso eu aprendi nessa minúscula cadeia singular que se chama Jaguaribe Carne. O meu lance é mais delicado, cara. Eu tenho, desde a época que eu trabalhava com o Pedro, e a gente tem algumas parcerias, eu falava que uma das minhas missões é fazer Jaguaribe Carne tocar na novela. E é isso, assim, eu acho que eu mesclo com isso, eu brinco muito com essa questão do pop mesmo. Quando eu escuto as canções de Pedro, as canções de Paulo, muitas canções de Totó e tal, às vezes eu acho que as minhas canções não são tão caretas, não são tão quadradas e tal. Quando eu escuto a deles, aí eu fico, rapaz, eu acho que eu preciso... Mas é aquela história da maturidade, eu sou o caçula do grupo, né? E fico só observando ali. Mas eu acho que eu sou o que mais flerto mesmo com essa questão mais do pop, mais do comercial e mais do... E de certa forma é natural, né? A minha escola também eu vim direto do rock 80, vim direto dessa questão para cair ali na sala com o Pedro Osmar, né? Aquela figurinha lá e começar a rever muita coisa, né? Então eu saio misturando tudo e uma coisa que o Totonho falou que é interessante mesmo, que é o lance de ser original, sabe? Eu acho que os artistas que estão aqui e que fazem a arte, que passaram esse contato através do Jaguaribe Carne, do Music Club, são artistas originais, assim, você consegue identificar a arte de Adeldo Vieira, você escuta de Milton Dornelas, Escurinho, um cara que sabe, Totonho, né, se fala. E comigo também, sabe? A galera parece com isso, com aquilo. Não, quando parece com muita, quando parece com nada. Parece com o meu trabalho. Isso eu acho interessante, eu acho bacana. Jonatas, obrigado. Totonho, obrigado também. E a gente se despede desse programa especial, Observatório Cultural, sobre o Jaguaribe Carne. A gente se vê em breve.